Olá, meus queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos mais uma vez com muita alegria para lermos mais um salmo, e hoje o 94. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas nesta hora. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nesta hora que estamos na Tua presença, que vamos dedicar estes minutos, ó Pai, a entender um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar e nos guardar nesta hora, e que nós possamos termos cada dia mais prazer na Tua palavra, prazer em ouvir a Tua palavra, em falar contigo, Senhor. Eu te peço e desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos internautas. Vamos para o Salmo 94 hoje. Ele nos fala sobre a busca pelas respostas de Deus. São perguntas retóricas que o salmista faz, né? E vamos começar então pelo verso 1. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente, exalta-te, tu que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo e afligem a tua herança. Então aqui o salmista está fazendo umas perguntas a Deus, né? Ele está indignado. Mas até quando, né? O Deus é um Deus de vingança que pode vingar aqueles que fazem as coisas erradas, aqueles que são soberbos, que são ímpios. E ele diz então que os ímpios, eles saltam de prazer, né? E ele pede que Deus faça justiça com essas pessoas, né? E ele pede até que Deus reduza em pedaços, né? Mas ele, depois que ele vai falando com o Senhor, né? Que ele diz no verso 7, e dizem, o Senhor não ouverá, nem para isso atentará o Deus de Jacó, porque matam a viúva e o estrangeiro, ao órfão tiram a vida. Tem pessoas sem escrúpulos. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas que fazem isto. Estão no poder, que não deveriam estar lá no poder, fazendo coisas horríveis, horrendas, né? E lá naquela época já havia essas coisas. Então o salmista está pedindo a Deus. E ele não entendia, porque ele achava que Deus estava demorando demais para fazer justiça. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso, que tudo sabe. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E ele espera de nós a nossa compreensão na palavra dele. Ele espera de nós oração todos os dias, comunhão com ele. E como esse salmista, ele falou dessa maneira, é porque ele tinha intimidade com o Senhor. Não é qualquer pessoa que vai chegar e falar essas coisas para Deus.
ele conhecia o Deus que ele cria. E ele então, ele falava desta forma porque ele tinha uma intimidade maior com Deus. É o que nós devemos ter, intimidade com o Senhor. Todos os dias buscarmos, não só nesse momento em que estamos aqui falando da palavra do Senhor, mas você aí em casa, a sós com Deus, falando com Deus, as suas dúvidas, as suas dificuldades, o seu anseio, e você pode falar com Ele aquilo que está no seu coração, porque Ele vai te entender, porque Ele conhece, Ele já conhece os seus pensamentos, o seu deitar, o seu levantar. Ele sonda o seu interior, Ele sabe tudo o que acontece em sua mente. Nós não entendemos os pensamentos do Senhor, mas Ele conhece os nossos pensamentos. Então, com sinceridade, com respeito, você pode falar aquilo que você está sentindo. E ele diz aqui, no verso 9, aquele que fez o ouvido não ouvirá, que é Deus, né? E o que formou o olho não verá? Claro que ele vê. Aquele que argui as gentes não castigará? Argui. E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? Então, ele está aqui reconhecendo que Deus é o dono do saber de todas as coisas, é o dono da sabedoria. Então, ele diz, né? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? Então, Deus sabe todas as coisas, porque é Ele que dá sabedoria ao homem. Então, no verso 11 diz, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Verso 12, bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Então, muitas vezes, o Senhor nos repreende. Quando não estamos segundo a sua vontade, Ele pode nos repreender por amor à nossa alma. E assim Ele ensina a sua vontade, a sua lei. Abraão, nós podemos ver na palavra do Senhor que ele sabia discernir a vontade do Senhor. E aquele que procura fazer a vontade do Senhor e ter intimidade com Ele através da sua palavra, então ele vai saber discernir quando é Deus que está fazendo uma repreensão, para que ele possa aprender algo. Para lhe dares, no verso 13, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Então, nós sabemos que o ímpio, ele não vai ter salvação. Aquele que não se arrepende dos seus pecados, aquele que não aceita a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário para ser salvo, esse não vai ser salvo mesmo. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Olha, isto é uma promessa do Senhor. Ele já fez em sua palavra que Ele não desampararia e não rejeitaria o seu povo. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Então, aqueles que são retos de coração, eles amam a justiça e eles seguem os retos de coração, eles amam o juízo e amam a justiça.
no verso 17 diz: se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Sabemos que muitas pessoas, elas têm uma morte até prematura. Na palavra do Senhor, ele diz que ele não fica feliz com a morte dos seus filhos. E tem gente que não cuida do corpo, do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ele não cuida direito. Ele mesmo faz com que a morte chegue prematura para ele. E o Senhor não se agrada com isso. Mas o salmista diz que se não fosse o livramento do Senhor, se não fosse o auxílio do Senhor na vida dele, a alma dele já habitaria no lugar do silêncio, que seria a morte. O 18, quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Então, se você está passando por algo muito difícil, que você acredita que não vai nem conseguir passar, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor que Ele tem poder para te livrar, para te sustentar, como diz aqui. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearam a minha alma. Isso acontece todos os dias, se nós quisermos a nossa alma recrear em Deus, nós termos as consolações do Espírito Santo, porque Jesus deixou o Espírito Santo como consolador para as nossas vidas. Então, nós podemos ser consolados todos os dias pelo Espírito Santo. Deus é maravilhoso. É só nós crermos, nós temos que crer nesse Deus maravilhoso. E no verso 22, então, diz: mas o Senhor foi o meu alto retiro, e o meu Deus a rocha em que me refugiei. Então, ele reconhece que ele estava prestes a perecer, mas que ele recorreu ao Senhor. E o Senhor o abençoou de tal forma que Deus colocou ele num alto retiro. Quer dizer, a alma dele se alegrou em Deus. E a alma dele regozijando em Deus, ele diz: a rocha, que é Deus, em que me refugiei. Então ele se escondeu, ele se refugiou em Deus, por isso ele teve vitória contra tudo o que acontecia na vida dele. Então, nós temos esta rocha verdadeira, que é Cristo na nossa vida, e nós podemos nos refugiar nele. Quando nós temos as nossas dificuldades, nós podemos contar com esta mão poderosa que nos sustenta, que nos carrega no colo. Muitas vezes ele carrega nós no colo, porque sozinhos nós não conseguimos. Sozinho você não consegue, meu amigo, minha amiga. Sozinha eu não consigo. Mas Ele é aquele que nos toma pelas mãos e nos levanta e nos dá vitória. E se nós crermos que Ele é a nossa rocha, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso alicerce, o alicerce da nossa vida, nós teremos vitória.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a tua vida, teu lar, a tua casa, em nome de Jesus. Que Deus venha resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz, que você possa ficar tranquilo, descansado, que Deus é aquele que cuida quando você está dormindo, quando você está meio distraído. Ele está ali te protegendo, te guardando, te livrando. Basta você colocar tudo em suas mãos, basta você crer nele e ele tudo fará por você. Coloque ele em primeiro lugar na sua vida, que ele colocará você também em primeiro lugar. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Shalom, shalom. Até amanhã, se Deus permitir, com o Salmo 95, que já começa muito feliz. Vinde, cantemos ao Senhor. Cante ao Senhor, louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor por tudo. Deus abençoe. Shalom, shalom.